Senhor presidente, senhores ministros, inicialmente gostaria de fazer uma saudação e enaltecer a postura do tribunal, uma forma de poder prestigiar a celeridade dos julgamentos e assegurar a palavra aos advogados que representam aqui as partes. O futuro já foi ontem, não digo nem que é hoje. Hoje já estamos vivendo o pós-futuro. E, em relação ao processo, esse recurso da Petrobras também não merece ser conhecido, em razão da premissa constante no próprio acórdão regional. No caso aqui, não se trata daquela responsabilização automática do ente público, que foi vedada pelo tema 246, do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista que, nesse caso, o acórdão regional, ele fala que a empresa tomadora de serviços não exigiu do prestador de serviços o demonstrativo relativo ao cumprimento das obrigações trabalhistas. É essa premissa que consta do sequencial 8, página 223. Primeiro, o Tribunal Regional adota a tese: a responsabilidade do ente público pelos créditos trabalhistas dos empregados que verterem sua força de trabalho nessa modalidade de contrato decorre da culpa em vigilando, artigo 186 do Código Civil. Os artigos 58 e 67 da Lei 8666 de 93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos e prestação de serviços. E conclui o acórdão regional: no caso subexame, o tomador dos serviços não cumpriu adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora de serviços deixasse de quitar regularmente as verbas trabalhistas do seu empregado. Tendo em vista a premissa constante do acórdão regional de que não houve, por parte do tomador de serviços, o cumprimento dessa obrigação, o cumprimento desse dever de fiscalizar, essa é justamente aquela hipótese da decisão tomada no ERR 925, da egrégia SDI1, cujo acórdão do ministro Cláudio Brandão ainda está pendente de publicação, mas que demonstra o respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal de não imputar ao ente público a responsabilidade de forma automática, porém, o fato de não imputar essa responsabilidade não significa dizer que o ente público não tem responsabilidade alguma. Ele vai ter que demonstrar que cumpriu os requisitos para evitar o inadimplemento das obrigações. A partir do momento que o regional diz que essa obrigação, o tomador de serviço não se desincumbiu, o conhecimento do recurso, ou seja, decisão em sentido contrário, importaria em revolvimento de fatos e provas, porque a premissa do acórdão regional seria alterada por essa Corte Superior, o que é vedado pela súmula 126. É justamente essa decisão que se amolda nos termos daquela decisão proferida nos embargos de declaração do recurso extraordinário 760.931, do ministro Edson Fachin. Tendo em vista que a divergência que foi capitaneada pelo ministro Luiz Fux, e a qual seguiram os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, de que não haveria, que o ônus da prova seria justamente o contrário, ou que deveria ser cabalmente demonstrado que o tomador de serviço incorreu em culpa, ela não prevaleceu, e sim a decisão do ministro Fachin, relator daquele recurso extraordinário. E a premissa constante no acórdão regional, nesse caso, pressupõe que o tomador de serviço não se desincumbiu do seu dever, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, que era exigir esse demonstrativo relativo ao cumprimento das obrigações. Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido.